amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Nós já estamos na aula 57.1, trabalhando a questão gramatical, certo? Que é os principais processos de formação de palavras. Quando a gente fala na parte da gramática, aí vem a lembrança do quê? Das classes de palavras, né? Olha lá, classe de palavra. Vamos focar nas 10 classes, vamos lá, nas 10 palavras que nós temos. É substantivo, adjetivo, numeral, advérbio, preposição, interjeição, conjunção, que mais? Pronome, vamos lá, artigo e verbo, né? Já falei da conjunção também. São 10 classes. Então, nós temos também a questão das estruturas de nomes, né? Aí você vai lembrar do substantivo e do adjetivo. Também tem a estrutura dos verbos. Então, isso daí tudo vão formando as palavras, não é assim? Teve uma aula aqui que a gente falou da estrutura do nome. Então, aqui é o foco da estrutura do nome. Que nomes são esses? Substantivo e adjetivo. Aí você vai lembrar que cada pedacinho, olha, cada tijolinho tem um significado, tem uma função dentro da palavra. Vamos lá, para formar uma palavra, há necessidade de vários morfemas ou elementos morfos. Vamos começar pelo radical, aí você lembra a vogal temática e as desinências, tá certo? Falando de desinências nominais. Uma relacionada a quê? A gênero e a outra relacionada a número. E isso a gente já viu aqui na nossa aula, sobre essa questão a flexão de gênero, né? Que tanto o substantivo quanto o adjetivo, eles vão flexionar em número e gênero, certinho? Então, amados, vamos lá para a nossa aula, começando com o texto. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda. Que alegra. Se conhece, se estima. O diretor é gente, coordenador é gente, professor é gente, aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, fio só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigo, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Então, aqui, ó, nesse poema, né, de Paulo Freire, Escola é, você consegue perceber vários nomes. E esses nomes
passaram por um processo de formação, né? De formação, de construção. Então, se você pega aqui, vamos escolher aqui a palavra amigo, aluno, professor, certo? Vamos pegar aqui, ó. Coloque aí para vocês a palavra professor, aluno. Qual outro que eu falei? Amigo, professor. Tá aqui, faltou amigo, certo? Esses daqui. Aí você vai, né, descobrindo cada pedacinho. Eu posso dizer que professor é um substantivo, é um nome, não é isso? Professor. Aí você vai identificar qual é o feminino de professor. Aí, ó, professor. Aí você vai, para formar o feminino, você vai acrescentar o azinho, tá certo? Aí vai ficar o quê? Professora, tá certo? Aí para formar o gênero. Ah, indicando mais de um professor. Ó, vários professores. Aí você vai acrescentar o quê? O S, tá certo? Então, esse S aqui, ó, o elemento mórfico que vai indicar o número. Esse azinho aqui vai ser um elemento mórfico que vai indicar o gênero, certo? E para dizer se tem gênero, há aquela necessidade de dizer se a palavra está, se tem um oposto. Então, se eu tenho um professor, eu tenho uma professora. Se eu tenho um aluno, eu tenho uma aluna, certo? Igual aqui o aluno, aluna. Ó, só relembrando, hein? Amigo, amiga. Então, você olha aqui, amigo e amiga. Você com a parte que não muda. Aí você já sabe que essa partezinha aqui, ó, é a base da palavra. É o radical. Em cima desse radical, vai acrescentar, né, pedacinho, tijolinho, os elementos mórficos. Cada um terá o seu significado. Então, aqui é a nossa árvore do conhecimento, né, com os principais processos de formação de palavra. E vamos então, amadinho, aqui, ó. Em língua portuguesa, as palavras são formadas por meio de processo de estruturação, aquilo que eu tentei mostrar ali para vocês, entre os quais os mais frequentes são derivação, composição, hibridismo, redução, abreviatura, sigla, onomatopeia, neologismo e estrangeirismo. Então, aqui vamos relembrando. Aqui eu tenho a palavra flor, pedra e sol. Por que elas são classificadas como primitivas? Quem é que lembra? Flor é primitiva. Por quê? Aí você vai formando, né? Florista, floricultura. Então, ela é a primeira. Então, por isso que vai ter que ser classificada como uma palavra primitiva, que é um substantivo primitivo. A mesma coisa acontece se você tá lá, tem flor, né? Aí você vai formar uma outra palavra. Floricultura. Ó, a parte que não mudou. Aí você vem floricultura. Então, essa parte não mudou, é o radical. Aí eu tenho a palavra pedra. Aí você vai escrever pedreiro. Ó, a parte que não mudou. Então, cada um, né, vai respondendo a um processo. E foi acrescentado o quê, amadinho? Esse eiro, esse cultura. É o quê? Foi acrescentado o afixo, né? Como esse foi depois do radical, chama-se o quê? Sufixo. Tá certo? A mesma coisa acontece com a palavra empedrar. Certo? Sol. Aí você vai. Solar. Acrescentou também um sufixo.
porque veio após o radical. Então, vamos apagar aqui e vamos continuar, né? Essa questão só relembrando para vocês. Então, flor, pedra, sol, palavras primitivas. Aí nós temos também aqui, ó, floresta, pedreiro e soleira. Ó, eu coloquei 3 ali. Eu coloquei floricultura, pedreiro e solar. Mas também derivaram todas dessas primitivas. E aí foram acrescentados mais, floresta, pedreiro e soleira. São palavras derivadas do que? Derivada, veio depois, criada depois da palavra principal. Beleza? Aí nós temos aqui também estudante, sábado, poesia. São palavras simples. Por quê? Só possuem um radical, tá certo? São palavras simples que só possuem um radical. Aí você já vai pensando aí, né? Para ser palavra simples, só é composta por um radical. Ótimo. Qual uma palavra, professora? Eu posso dizer que flor é simples? Posso dizer que pedra é simples? Posso dizer que sol é simples? Sim. Agora, palavras compostas é formado por mais de um radical. É isso que você tem que entender. Porta-retrato é um objeto. Mas para formar a palavra porta-retrato, eu tenho um radical da primeira palavra, eu tenho um radical da segunda palavra, tá certo? E girassol, a mesma coisa, eu tenho um gira mais sol. Aí formou a palavra girassol. Então, usa-se aqui mais de um radical. Vinagre, eu tenho um vinho mais acre. Aí formou a palavra vinagre. Então, aqui você já vai percebendo a estruturação da palavra, a construção do jeito que ela se forma. Certo? Vamos lá. Formação por derivação. O que é isso, né? Formação por derivação, né? As variações, né? Olha só, a formação de palavra pela derivação compreende as variações pelas quais a palavra primitiva passa. Como assim? Pelo processo de derivação, né, que compreende as variações. Como assim essa variação? Se eu tenho aqui a derivação por sufixo ou prefixo, ó, sufixo ou afixo, são aqueles pedacinhos que vai ficar um antes do radical, o outro após o radical. O que você tem aqui, ó? Quando fala derivação prefixal, você já sabe que vai acrescentar prefixo, tá bom? Prefixo. Então, ao radical da palavra primitiva, acrescenta-se um prefixo. Então, nós temos aqui, ó, discordo, relê, infeliz, ultravioleta e super-homem. Então, essas daqui todas, né, foram o quê? Acrescentada um prefixo. Beleza? Vamos lá. Para aqui eu tenho a palavra leal, tá? Essa daqui é o radical, leal. Eu quero acrescentar um sufixo. Vamos colocar aqui para vocês. Aí eu vou colocar aqui, ó, o des. Formou desleal. Então, tá antes do radical, tá certo? Daqui é a base da palavra. Aí você tem aqui, ó, derivação sufixal. O que você vai acrescentar? Se é sufixal, já sabe que vai ser depois da base, né? Do radical. Então, aqui eu tenho boi, acrescentou boiada, canal ficou canalizar, feliz, felizmente, artista, enfermeira. Então, observa aqui, ó, tudinho bonitinho após do radical. Aí lá vem aqui, amadinho, prestando atenção. Aí eu vou colocar aqui, ó, a palavra leal. Mudando aqui para vocês, ó. Aí eu vou aqui, ó, leal.
formou nova palavra. Então, o leal aqui, ó, é o radical e esta partezinha aqui, ó, é o sufixo. Entendeu? Lealdade acrescida. Beleza? Vamos lá. Derivação prefixal, por prefixação e sufixação. Vai ter a presença dos dois afixos, antes e depois. Tá certo? Então, aqui no caso, eu posso tirar o des, né? Não vai fazer falta, a palavra vai continuar existindo. Eu posso tirar o dade, não vai fazer falta, a palavra vai continuar existindo. Então, tirando qualquer um, ou prefixo ou sufixo, a palavra vai existir. Então, deslealdade, infelizmente, e desligado. Tá certo? Aqui, com derivação por prefixos e sufixo, existe. Tá bom? Derivação parasintética já ocorre diferente, né? Se faltar ou o prefixo ou o sufixo, essa palavra deixa de existir. Tá? Deixa de existir. Então, aqui eu tenho entardecer. Não existe a palavra entarde, nem entardecer. Tá certo? Então, há necessidade dos dois afixos aqui, tá bom? Tanto do sufixo quanto do prefixo. Entristecer, desalmado, emudecer, esverdear e acebolado. Então, lembra bem que vai ter na palavra parasintética, tem prefixo e sufixo, mas não pode ser retirado, que a palavra deixa de existir. Na derivação por prefixação e sufixação, ela pode tirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra ainda vai continuar existindo, não deixa de existir, certinho? Agora nós temos aqui a diferença entre a derivação prefixal, sufixal e a derivação, né, parasintética. Olha aqui, ó, desleal existe e lealdade também existe, ó, derivação prefixal e sufixal, ok? Agora eu tenho aí entardecer. Entardecer existe? Não. Então, há necessidade desse sufixo. Então, ó, essas palavras não existem. Então, ela é parasintética. Tá bom? Parasintética. Agora, a derivação regressiva, regresso, né? Ó, pela redução de uma palavra primitiva. Ó, temos aqui, ó, sarampo, vem de qual palavra? Sarapão. Sarampão, reduziu. Pesca vem de qual palavra? Pescar. Então, há uma redução, vai diminuir, tá bom? Da palavra primitiva. Então, barraco veio de quê? De barracão. Boteco, botequim. Então, você, ó, a primitiva é essa. Aí originou o quê? Boteco. Combater, ó, verbo que originou o quê? Combate. Chorar, verbo que originou o quê? O choro. Beleza? Agora, a derivação imprópria. É aquela que você vai mudar de classe gramatical, tá certo? Né? Ocorre pela mudança, por isso que é imprópria. Vamos ver aqui, ó, o jantar. O jantar, ó, substantivo formado pelo uso do verbo jantar. O jantar está servido, o jantar está na mesa. Então, o jantar, a comida, né? Então, aí é o quê? Substantivo, é nome. Aí eu falo, venha jantar, menino. Aí já esse jantar aí já é verbo. Então, houve a troca, mas mudou a palavra, é a mesma, tá? Só vai mudar a classe de palavra. Que uma ela vai funcionar como nome e a outra vai ser a ação. O belo, substantivo formado pelo uso do adjetivo belo, certo? Então, preserve o verde. Nossa, que susto. Então, esse verde aí, esse verde é nome. Esse nossa aqui é uma interjeição. Mas se você for analisar o nossa, é o quê? É um pronome. Tá certo?
Vamos lá. E o verde é o quê? O verde é um adjetivo. Camisa verde, ela caracteriza. Mas quando eu falo o verde, já é nome. É o nome da cor. Beleza? E torna substantivo. Agora, a composição. Forma palavras pela ligação de dois ou mais radicais. Exatamente. Esse pode ser por justaposição, que não vai alterar essa questão da pronúncia, não haverá perda de nada, nenhuma letra, só vai fazer a junção. Quando os radicais se unem sem alterações, ó, passatempo, já analisamos essa palavra aqui, ó, passatempo. Então, você tem a palavra passa, ó, mais tempo, ó, passatempo e passatempo. Não houve alteração fonética. Girassol, gira, mais sol. Claro, né? Que para ficar, né, com a mesma pronúncia, vai dobrar o S. Então, acontece aqui com segunda-feira, pé de moleque, guarda-roupa, paraquedas. Certinho? Então, justaposição não terá alteração, né, nem perda fonética. Tá certo? Essa alteração é a questão da perda. Tá bom? A pronúncia é a mesma. Quando eu tenho aglutinação, haverá uma perda, tá certo? Então, quando na união dos radicais, alteração. Como assim? De um deles. Então, aqui a palavra fidalgo. Ó, filho de alguém. Ó, formou o que é a palavra fidalgo. Completamente. Houve alteração. O que é o embora? Você já sabe que é uma conjunção. Ó, em boa hora. Então, formou a palavra embora. Planalto. Ó, plano mais alto. Ó, plano, houve uma perda de uma letra. Tá certo? Então, quando há uma perda, aí eu tenho aglutinação. Quando não tem nenhuma perda, é o quê? Justa posição. Certo? Aqui, o hibridismo, né? Então, que é quando faz uso, né, de línguas diferentes. Ó, usa o grego, aí depois outra é latim, vai fazendo a junção, por exemplo, hibridismo, né, a mistura. Vamos lembrar do hibridismo, né? Quando é um texto híbrido, quando eu tenho imagem e tenho palavras. Então, quando há essa diferença aí, tá certo? Essa mistura. Então, aqui nós temos, né, o hibridismo. Forma palavra pela união de elementos de línguas diferentes. Então, álcool vem de onde? Aqui, ó, árabe, tá certo? E latria, grego. Então, aqui é uma palavra híbrida. Tá bom? Aí que ocorreu o quê? O hibridismo, né? No processo de formação de palavras, gente. No processo de formação de palavra. Aí nós temos alto. É do grego e móvel, do latim. Então, automóvel. Sambódromo, né? O samba. Aí vem dialeto africano. O dromo, grego, certo? Abreografia. Abreu é português e grafia é grego. Monocultura. O mono é grego, cultura latim. Burocracia. Aí você vai ver francês, aqui não riscou, e cracia, grego. Certinho? Saindo dessa questão do hibridismo, né, que vão usar elementos de línguas diferentes, chegamos à abreviação e à redução, certo? Então, forma palavras pela redução de um vocábulo até o limite que não cause dano à compreensão. Ó, no dia a dia, João, vamos lá. João comprou uma moto. Ó, esse daqui, ó. Moto.
Coisa mais difícil é alguém falar assim, ah, João comprou uma motocicleta. Então, você percebe que essa palavra moto, né, houve uma redução, mas você compreende que essa moto é uma motocicleta? Agora nós temos aqui, ah, o meu pneumático do carro está seco. Fala assim? Não. O que é falado? Pneu. Então, houve essa redução aqui. Ó, tira uma fotografia? Não. Tira uma foto? Então, vocês estão percebendo? Aí, ó, cada uma palavra aqui, ó, é abreviação ou redução. Ah, quilograma, quilo, Floripa, Florianópolis, São Paulo, Sampa, refrigerante, refri, isso aqui do dia a dia, tá bom? Então, é abreviação e redução. Agora, onomatopeia. A onomatopeia, né, é aqueles ruídos, vimos lá nas figuras sonoras de harmonia, né, de sons aproximados, né? Pode ser um barulho de quê? De eu bater aqui, ó. Vou representar esse sonzinho que está saindo, a reprodução, esse ruído. Vai ser o quê? Toque, toque, tá? Aí eu com a mão aberta. Aí eu posso falar pam, pam, entendeu? Porque vai mudar um pouquinho do som, estou representando o som. Então, onomatopeia. Então, aqui eu tenho bem-te-vi, reproduzindo o som de um pássaro, tic-tac, né? Do relógio, ping-pong, barulho da bola, né? Do tênis de mesa, o miau, o zunil, o piu-piu, o mugi. Aí são as representações dos sons ou ruídos de vozes de animais, tá bom? E agora aqui é a sigla, né? A sigla é a redução das locuções substantivas, as letras ou as sílabas iniciais. Nós temos aqui o IBGE, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Quando você vai fazer uma redação e você quer falar um dado do IBGE, ó, agora todo mundo sabe, né? Mas antes, você tem que colocar esse nome aqui para depois começar a abreviar, certinho? O IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, SUDENE, Superintendência para Desenvolvimento no Nordeste, ONU, Organização das Nações Unidas, certo? Então, essa é a questão da sigla, né? Ó, Exame Nacional do Ensino Médio, qual que é? Aí você vai lembrar, Enem. Estrangeirismo, né? O que é o estrangeirismo, né? A assimilação de vocábulo de origem estrangeira para a língua portuguesa. Então, aqui você tem, ó, no seu dia a dia você usa direto, ó, delivery, lingerie, blitz, habercorpus. Aí, ó, aí você já vai percebendo que essa daí veio de uma outra língua, foi tirada, né, de uma outra língua estrangeira e veio e adaptou-se na língua portuguesa. Então, por isso que fala essa questão do estrangeirismo. Aí agora neologismo, neo quer dizer o novo, né? A nova invenção. Trata da invenção ou criação de vocábulos não existentes no vocabulário da língua portuguesa. Ó, PT, é comum. O que é? Se a pessoa fala, cara, bati o carro, deu PT. PT é o quê? Perda total. Acabou com o carro. Deletar, ó, eliminar, apagar. Abobado, aquele que é bobo. Então, são palavras que foram criadas, né? Internetês, ó, língua da internet. Portunhol, tá certo? Aí você já tem esse conhecimento, né? Já faz parte do seu dia a dia. Agora, alguns prefixos para vocês gregos. Ó, então, nós temos aqui, todos esses daqui, ó,
O tem é de origem grega. Então, aqui eu tenho o a e o an, significa o quê? Negação. Ó, anônimo. Ana indica o quê? Inversão, anagrama. Anfi quer dizer duplo, anfíbio. Anti, contrário, antiaéreo, anti-inflamatório. Ace, arque, posição superior. Aí você tem arcebispo, arqueduque. Diz, quer dizer o quê? Dificuldade. Aí você tem disenteria. O di, bem fácil. Ó, ditongo, dissílabo, quer dizer dois, né? Endo, que é para dentro, endoscopia. Ep, quer dizer em cima de, epicentro. Eu, bem, bom, eufonia. M, metade, hemisfério. Hip, excesso, hipertensão. Hipo, inferior, deficiente, hipoderme. Meta, para além, metamorfose. Para proximidade, parágrafo. E peri, em torno de, no caso, período. Certinho? Agora os prefixos latinos aqui para vocês. Tem o abs, o ab, afastamento, abjurar. Ad, adjunto, aproximação, por isso que fala assim, adjunto adnominal, é próximo do nome, né? A ambi, duplicidade, ambidestro. Ante, anterior, que é antedatar. Circo, movimento em torno, circunferência. Cis, posição, cisadino. Ex, movimento para fora, anterioridade, que é exportar, ex-ministro. In ou in, negação, invertebrado. Intra, movimento para dentro e antrivenoso. Inter ou entre, reciprocidade, que é intervir entre linhas. Justa, ao lado de, justa posição. Aí você vai lá, ó, com a justa posição, passa tempo, aí você lembra. Pene, quase, penúltimo. P, através de, percorrer. Pós, posterior, pospor. Sobre ou supra, posição superior. Supracitado, sobre loja. Trans, através ou além. Transatlântico. E vice ou vice, no lugar de, que é vice-reitor. Certinho? Então, o que vocês observaram nessa questão? Que sempre vai pegando, né, um gancho lá da classe de palavra. Aquela necessidade de você relembrar. Ah, a palavra é primitiva. Opa, quando ela é a primeira que surgiu. Primitivo já diz tudo, primeira. A partir dela vai surgir outras palavras. Mas como que vai ser esse processo de construção? Aí você vai colocar os pedacinhos. Esses pedacinhos, ó, os afixos, que pode ser antes, que pode ser depois. Que afixos são esses? Prefixo, antes, sufixo, depois. Ah, que as palavras também são formadas por radicais, né? Diferentes. Aí você vai lembrando os radicais diferentes. Que as palavras são formadas por mais de um radical. Aí você vai dizer que são palavras compostas, certinho? Aí vai lembrando, a gente vai puxando, um vai puxando o outro. Se a palavra for composta e tiver alteração fonética, que ela passa por um processo de aglutinação. Ó, se eu deixar de usar um sufixo ou um prefixo, aí você já sabe que esse processo vai ser parasintético. Se eu tirar um e a palavra continuar a existir, pode ser por prefixação ou sufixação. Certinho? Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá!